Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal e eu quero falar sobre Renato contratando. Sim, eu não estou exagerando, vocês ouviram ontem a entrevista coletiva pós-jogo, que aliás só o Renato falou, a direção não se pronunciou, e o Renato deixou muito claro, o Renato fatiou, o Renato expôs tudo o que está acontecendo e o quanto ele precisou entrar no circuito. Foi mais ou menos isso que o Renato disse, falando em plano A, plano B, que essa semana vai conseguir o Grêmio anunciar um nome, que é um nome que o torcedor vai aprovar, mas o Renato assumiu de vez o posto de vice-presidente de futebol, diretor executivo, quase que um CEO, o Renato que tinha que estar cuidando só do campo, e não é por culpa dele, hein? Não é por culpa dele. Mas vamos falar sobre isso. Renato contratando, será que agora vai? Tudo isso depois da vinheta. Esse vídeo para o novo parceiro aqui do canal, que é o Motel Arena Coliseu, que tem o motel mais moderno de Porto Alegre, com as melhores suítes de Porto Alegre. Aniversariante garante já, tem uma espumante de brinde. Detalhe, vamos focar nisso aqui. Quarta-feira tem o Grêmio jogando. O Grêmio vai jogar na Arena contra o São José. Então, por exemplo, já pode te programar. Saiu da Arena, vai para o Motel Arena Coliseu, que tem as melhores suítes, a melhor estrutura, a estrutura de maior tecnologia que tu vai encontrar em Porto Alegre. Domingo e segunda, desconto de 15% no valor de 3 horas. Então chega lá no Motel Arena Coliseu, que fica ali na J. Renner 905, e diz: eu vi lá no canal do Bagé e eu quero um desconto. As melhores suítes de Porto Alegre tu vai encontrar no Motel Arena Coliseu. Sabe por que eu estou falando na questão do Renato contratando? E ontem, quando eu toquei nesse ponto, ainda na jornada do Bagé, aqui depois do jogo, ali nos comentários, né, muita gente dizia assim: Bagé, mas que novidade que tem? O Renato sempre contratou no Grêmio. Não, mas não foi bem assim, né? O Renato, e eu acho que, penso eu, tá? Qualquer treinador tem esse direito de pegar e dizer assim: pô, presidente, se o presidente dá esse espaço, dá essa abertura e abre uma conversa, daqui a pouco o cara vai dizer assim: não adianta o presidente, daqui a pouco o presidente não manja muito de futebol, ele vai me trazer um jogador que não tem uma característica que vai me agregar dentro de campo. Então isso é natural, tá? Agora, eu quero lembrar também o que disse certa vez o presidente Romildo Bolzan Júnior quando saiu do Grêmio. A famosa frase, né? Só, olha, não dá para entregar a chave pro Renato. E nem para nenhum treinador. Tem que estar sempre alguém cuidando, tem que estar sempre alguém acima do Renato. Tá? E poder tirar do Renato aquilo que o melhor ele faz nesse momento, inclusive, para essa, entre aspas, pseudo-crise que começa a acontecer no Grêmio. Porque antes se falava só da crise silenciosa, porque o Grêmio não contratava. Eu mesmo dizia: tem que deixar a bola rolar. A bola rolou e o Grêmio não conseguiu empatar com o Caxias. E vamos parar com essa narrativa de que o Caxias começou mais cedo, que o Caxias trabalha mais tempo, que o Grêmio estava com a perna presa. Não vamos chegar à conclusão, então, que o Caxias tem um time melhor do que o Grêmio? Não. Vocês podem ter certeza que na conta da comissão técnica, da direção e dos jogadores do Caxias não estava uma vitória contra o Grêmio, mesmo tendo o fator local de jogar a primeira partida no Estádio Centenário. Não estava. Vocês podem ter certeza disso. O Caxias computava, olha, quem sabe se empatar com o Grêmio. E ganhou com justiça. Jogou mais do que o Grêmio no primeiro tempo, jogou mais ainda que o Grêmio no segundo tempo, e o goleiro do Grêmio trabalhou mais que o goleiro do Caxias. Agora, a partir do momento que o Renato vai para a entrevista e ele diz: ó, eu não gosto de falar com os empresários. O Renato foi muito transparente. O Renato foi muito sincero. Eu não gosto de falar com o empresário, mas eu tô falando. É mais ou menos assim: cara, eu não queria fazer, mas eu tô sendo obrigado a fazer. O Luiz Wagner Vivian, ninguém sabe o que ele tá fazendo no Grêmio. O Antônio Brum, ele tem que ser cobrado, como qualquer outro vice-presidente seria cobrado, pelo tamanho do Grêmio e pela estrutura que essa própria gestão de futebol me fez acreditar que era possível ter um time diferente para 2024. Não consegue entrar, eu tô tentando, tá? Ninguém conseguiu ainda me convencer de que seja tão difícil para o Grêmio contratar um centroavante. Aí eu ouço que não tem dinheiro, mas o Grêmio, o futebol brasileiro, a maioria dos clubes não teve dinheiro a vida inteira. Ao longo da... Eu tenho 47 para 48 anos, desde que eu me conheço por gente, o Grêmio sempre teve centroavante. Podia até questionar. Eu lembro que teve uma época, na gestão do presidente Romildo, que tinha... O Grêmio estava lá, que estava com o Jael... que hoje fardaria fácil. Aí o Grêmio contratou o Hernani Brocador e no meio disso estava negociando com o André Balada e trouxe o André Balada também. Depois ele não conseguiu jogar aqui, mas na hora que ele foi anunciado, todo mundo dizia: ó, é problemático no extracampo, quem sabe na noite, mas dentro de campo ele resolve. Hoje o Grêmio não tem isso. E é por isso que o Renato está sendo onipresente, o Renato está sendo multifunções do Grêmio. O que isso poderá representar ali na frente, a gente vai ter que saber na prática.
Mas foi o Renato que disse ontem. Tanto é verdade que ninguém foi para a entrevista coletiva. Que é um absurdo. É um absurdo, é o começo de uma temporada. É o torcedor do Grêmio sem saber no que pode acreditar. Sabe, é muito maior do que simplesmente dizer assim, pô, mas está fazendo tanto auê, tanta tempestade num copo d'água. Não, 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 é um ano de Libertadores da América. Nós temos que ser realistas com aquilo que está acontecendo. Eu já estou curioso para quem vai ser esses dois nomes, porque o Renato falou que tem plano A e plano B. Para te ter o plano B, é porque tu foi no A e o A não te garantiu nada. Aí tu, opa, já vamos transformar aqui no plano B. Porque o Grêmio não vai contratar 2 centroavantes. Acabou de botar 1.200.000 euros na conta do Ercílio Luz para ficar com o André Henrique. O centroavante do Grêmio, em tese, até que chegue alguém, é o André Henrique. Não jogou porque não estava no bid. Não sei nem se vai ficar. Talvez fique à disposição para quarta-feira. Que eu acho bom jogador, mas não é aquilo que o torcedor imaginava. O Grêmio teve vários problemas ontem, que não só a falta do centroavante. O Caxias jogou mais do que o Grêmio, e aí tá o grande erro com tudo aquilo que... Será que o Grêmio não tinha um time minimamente capaz de não perder para o Caxias, que fosse pelo menos um empate? Então essa figura do Renato contratando... e tá falando aqui um cara que é muito crítico ao Renato, mas essa figura do Renato contratando, nesse momento, ela foi uma necessidade. O Renato tá pegando o telefone, tá ligando pros caras. Como ele disse, fiquei 4, 5 horas com o departamento de futebol, fiz alguns telefonemas, falei com alguns empresários, repito, frase do Renato. Não gosto disso, de falar com o empresário, mas foi preciso. Mas o Renato não tinha que estar fazendo isso. Quem tem que estar fazendo isso é o Luiz Wagner Vivian, é o Antônio Brum, quem sabe até o CEO do Grêmio. Né? Se bem que o CEO só fica lá, o Márcio Pinto Ramos, só fica não, né? A função dele é importante, mas ele fica muito mais cuidando o que vai custar para o Grêmio, né? Ou daqui a pouco vetar uma outra contratação. Até o presidente Alberto Guerra podia estar ligando no lugar do Renato, pegando o carro, pegando um avião, indo não sei para onde. Sinceramente, não é a função do Renato. E repito, o Renato foi transparente ao dizer que está fazendo. Porque a gente sabe que o Renato sempre teve influência e faz parte do processo natural do futebol. Pertence ao futebol, como diria o Vanderlei Luxemburgo. Mas não era para o Renato estar se preocupando. O Renato tinha que estar se preocupando com questão tática. Saber como é que ele vai fazer a cobertura do Reinaldo, que não joga nada. Como é que ele vai fazer a cobertura do João Pedro, que tem uma certa deficiência de marcação. Como é que ele vai fazer isso daqui para frente, ele não ter tantas vezes o Jeromel e o Kahneman. Como é que ele posiciona o Rodrigo Eli. Como é que ele ensina o João Pedro Galvão a cabecear, como é que ele libera um pouco mais para o jogo o Cristaldo para ser um apoio para encostar mais no Soteldo. Essas eram as funções do Renato. Mas neste momento, sim, quem está contratando é o Renato. E aí, senhores, não reclamem depois se custar mais ou menos, mas principalmente mais daquilo que poderia estar combinado. Porque agora quem está contratando é o Renato. O Renato esperou. O Renato deu oportunidades para que cada uma das funções, cada um cargo, estabelecesse o seu espaço de importância. Não conseguiram fazer. Agora é o Renato que está contratando. A gente pode até discordar, mas essa é a realidade do Grêmio. É o Renato vice-presidente, é o Renato diretor de futebol e é o Renato diretor executivo remunerado, que é o caso do Luiz Wagner Viviana. Mas é o Renato que está contratando. Te inscreve no canal, dá o teu like, deixa o teu, dá o teu joinha. Ah, e aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco!